paternidade antes do diagnóstico de câncer da minha esposa e a paternidade após o diagnóstico, né? Eu sou viúvo, a minha esposa faleceu há 4 anos, depois de quase 2 anos de um tratamento de câncer bastante agressivo. Antes do diagnóstico, eu cumpri aquele papel que se esperam de nós homens, né? Eu provia, né? Trabalhava muito para cuidar, para prover a família. Eu tive um leve despertar quando eu descobri que ia ser pai da Maria. Aquilo mexeu comigo. Eu comecei a me questionar o que eu queria para ela, o pai que eu queria ser para ela. Mas logo depois eu me vi preso na rotina do trabalho, de prover, e assim foi com o Francisco também. O Francisco, eu queria muito ser pai, ter o segundo filho, veio o Francisco, e eu me recordo, né, de a gente comemorar muito, e 2 semanas depois, a minha preocupação, meu filho não tinha nem nascido, era como eu ia pagar a escola dele. Então, é só para diferenciar assim, esses 2 momentos de paternidade. Eu me considerava um pai que participava, estava ali, né, dentro dos padrões e modelos que se é esperado. Eu não lembro de refletir muito profundo sobre isso. Depois do diagnóstico, minha esposa recebe o diagnóstico, era uma sexta-feira, no dia seguinte, eu saio, vou contar uma historinha, eu saio de casa para resolver, era sábado, saio de casa para resolver algumas coisas, e eu não conseguia voltar para casa. Porque eu falei, o que eu vou falar para essa mulher? O que eu vou falar para minha esposa? Ela que está com câncer, né? Eu não sabia, não conseguia nem me expressar, eu não podia chorar, eu podia ser forte diante dela. E aí eu falo, não, eu queria cuidar. E aí eu passei numa barbearia clássica dessas. A primeira pergunta que minha esposa fez para o médico, falou, olha, o meu cabelo vai cair? Ele responde que sim. Eu raspei o cabelo a zero, voltei para casa, não falei nada, mas foi o único jeito de eu falar assim, eu vou ficar aqui. E aí, eu começo um processo de me ver numa posição de cuidado, né, de acordar mais cedo para preparar o café para ela, de chegar mais cedo para colocar meus filhos para dar banho. Eu comecei a dar banho nos meus filhos. Comecei a preparar a comida dos meus filhos. E aí, no primeiro momento, eu vejo que a gente ainda homem, né? Eu estou indo na posição de cuidar, eu estou dando algo. Só que é uma troca, né? Quando você cuida, você recebe amor. E aí, eu não sabia cuidar. Então, ali que eu começo a entender, estar no dia a dia, nas pequenas coisas, né? E aí tem uma coisa que é incrível quando você começa a fazer isso. Você se apaixona, né? Eu me apaixonei pela minha esposa, eu me apaixonei pelos meus filhos, né? E é algo incrível, sabe? Vou só para ilustrar essa fase, num desses momentos de cuidar da Maria para colocar para dormir, a Micaela perguntou assim, olha, quem que vai fazer você dormir hoje? E a Maria falou, não, o papai. A Maria tinha 5 anos, ela nunca tinha me escolhido. Né? A minha esposa, a gente se olha, estranha, porque era estranho. A Maria me escolheu, eu faço ela dormir, volto, e aí a gente conversa sobre, né? sobre o câncer não trazer só coisas ruins, né? Sobre como a nossa relação tinha mudado, como a relação que eu estava criando com as crianças. Então, é aí que eu me vejo, então, sendo mais direto, nesse processo de despertar. Ser pai, a notícia de ser pai não foi suficiente para mim. É claro que mexeu comigo, a paternidade é um dos gatilhos para que o homem comece a se movimentar, mas não foi assim suficiente. Eu tive o segundo filho, e aquilo me desestruturou muito. Eu estava muito preocupado ainda, e foi depois desse momento eu precisei de um diagnóstico para começar a me colocar nessa posição. Então eu vejo que foi nesse momento que daí eu começo a estar mais presente e aí entender tudo que é aprender a cuidar, né? Acho que foi por aí.